Então, agora nós falaremos sobre um caso de uma prótese classe 2 de Kennedy, onde nós temos uma extremidade livre unilateral. Essa prótese, portanto, vai ser apoiada nessa parte do rebordo. A gente sabe que tem um componente de suporte mucoso, então ela é muco-dento suportada, pois ela vai estar fixada em alguns dentes, e nós temos que descobrir as posições estratégicas dos grampos e dos apoios. Então, como sabemos, perto do espaço protético, esse dente aqui deveria receber um apoio. E do outro lado da boca, para a gente ter uma boa estabilidade, jogar um grampo ou um retentor direto em algum desses dentes, de preferência para a parte mais posterior. Sendo assim, o apoio oclusal pode ser em qualquer região e o grampo onde nós tivermos um terminal retentivo adequado. Então, supondo que iremos apoiar do outro lado, podemos escolher os dentes posteriores. Nesse lado da extremidade livre, é adequado que o apoio fique distante da extremidade livre, não na distal do dente, mas na mesial do dente, por uma questão biomecânica de evitarmos uma alavanca interfixa, que nós vemos essas explicações na aula de biomecânica. Então, portanto, desse lado está definido um apoio na mesial do dente vizinho à extremidade livre, e do outro lado, vamos supor que a gente escolha um apoio na mesial desse molar aqui, pois o terminal retentivo é na disto vestibular do molar, por exemplo. Então, nós vamos ter uma estrutura que passa por outro lado através do conector maior no palato. Aqui as rugas palatinas a gente percebe que é um caso superior. Então, a princípio, o que a gente deveria planejar? Uma prótese. Essa aqui é a prótese, pessoal, é um esquema, um protótipo, onde a gente tem os dois grampos ou retentores diretos extracoronários, um no molar do lado oposto e um no dente vizinho ao espaço protético, que é a cela e os dentes acrílicos. E aqui os conectores maiores no palato. Então, sendo assim, essa prótese vai ficar apoiada nesse apoio e no apoio do outro lado oposto. E toda vez que esse paciente sofrer a força mastigatória de um alimento consistente ou duro, essa tendência da cela é em afundar no rebordo. Então, ela vai sofrer um movimento de ocluso cervical para afundar. Então, isso a gente já compreende que a força da alimentação empurra a prótese em direção à mucosa resiliente. Por isso, ela tem que estar bem moldada, bem adaptada na região inferior, aqui entre o acrílico e o rebordo, para não sofrer esse movimento de ocluso cervical. Tem que ter uma área extensa o máximo possível, uma moldagem primorosa na hora da cópia dessa mucosa, para registrar a resiliência dessa mucosa no modelo de gesso e possibilitar uma acrilização perfeita. Sendo esse planejamento, nós temos um grampo circunferencial para dente posterior e aqui um grampo circunferencial para um dente que, teoricamente, seria mais adequado ser estético e, portanto, ter um grampo de ação de ponta. Então, a gente pode eliminar esse anel e fazer um grampo de ação de ponta, tudo bem, mas supondo que o planejamento do cirurgião dentista seja esse grampo em anel, é essa situação. Acontece que quando esse paciente mordeu um alimento pegajoso, um bolo com caramelo, uma bala de caramelo, no primeiro momento que ele aperta o alimento com a prótese, ela vai afundar no rebordo, ela vai afundar no sentido ocluso cervical. Mas quando ele vai abrir a boca para mudar esse alimento de localização, essa prótese tem a tendência a seguir junto com o alimento pegajoso e fazer esse movimento de rotação, como se houvesse um real eixo de rotação que vai ser definido pelos dois apoios. Então, supondo que de um apoio ao outro a gente tenha um eixo de rotação descrito dessa maneira, já vai cair na classificação de Kammer diagonal e sofreremos um movimento de rotação tanto para distal, quando se aperta o alimento, afundando no rebordo, quanto para uma rotação mesial, que seria levantando a prótese, afastando ela do rebordo no sentido gêngivo oclusal. Na verdade, aconteceria como se fosse esse esqueminha aqui simulando uma gangorra, onde os apoios estão realmente fixados ou apoiados,
E no primeiro momento de apertar a comida, a prótese desce, afunda no rebordo. E no momento de abrir a boca, essa prótese levanta sem controle, exageradamente, e se desloca do rebordo. Nesse movimento de alimento pegajoso, a comida do bolo alimentar pode entrar por baixo da prótese, trazendo transtornos e incomodando o paciente durante a mastigação desses alimentos de bolo alimentar pegajoso. Então, para que a gente evite esse movimento de levantar a prótese, deslocá-la do rebordo no sentido mesial, essa rotação mesial, nós podemos lançar mão de uma outra prótese idealizada agora com um componente a mais nesse segmento aqui, que é o retentor indireto. Então, nós vamos imediatamente agora trocar uma prótese sem o retentor indireto por uma prótese que tenha o retentor indireto. Esse segmento, essa extensão do conector maior, que se transforma numa extensão metálica apoiada em algum dente, pode ser apoio oclusal com braço de oposição, ela pode ser simplesmente um apoio de cíngulo, como está aqui representado, mas o fato é que essa prótese vai ter ainda os apoios idealizados, os grampos bem localizados, a parte da sela igualmente construída, só que com segmento anterior. Para que serve esse segmento anterior chamado de retentor indireto? Então, para um alimento consistente, nós vamos ter a mesma biomecânica de ocluso cervical. Então, o alimento vai fazer a prótese afundar no rebordo, vai acontecer esse movimento dependendo do suporte mucoso e da moldagem funcional que a gente pode fazer e evitar essa movimentação de alavanca para distal. E quando sofreram a ação de um alimento pegajoso, essa prótese vai tender a rodar também para frente, ela vai tender a fazer uma rotação mesial, mas ela tem uma interposição de força aqui que vai se contrapor a esse movimento. Então vamos imaginar a mesma gangorra acontecendo nessa situação. Então voltamos com a nossa mini gangorra, para essa prótese que tem retentor indireto ficar apoiada sobre os dentes, então ela está estrategicamente igual a outra prótese, só que ela vai afundar com alimento consistente no rebordo, vai afundar menos de acordo com a nossa moldagem ou um suporte adequado que a gente possa dar nessa cela, e para mesial, quando sofrer a força do alimento pegajoso, ela vai tender a rodar para mesial, então ela vai sofrer uma alavanca. Então a gente percebe que tem uma gangorra. Aqui é um braço da gangorra, aqui é outro braço da gangorra. Quando um desce, o outro sobe e vice-versa. Acontece que esse retentor indireto, ele evita que a cela suba. Por que ele evita que a cela suba? Porque ele vai estar apoiado no cíngulo do dente. Então, esse movimento indiscriminado aqui, sem limites, não vai acontecer. Ela vai ter uma limitação de movimento quando ele encostar no dente canino ali na frente. Então, toda vez que essa gangorra quiser subir na cela e descer na parte anterior, ela não vai conseguir, porque ela vai estar apoiada no cíngulo do canino. Então, se a gente tirar a gangorra e voltar de novo para a boca, a gente vai perceber que essa cela, com a força de alimento pegajoso, tendendo a levantar ela do rebordo, afastá-la do rebordo, ela vai ter uma contraposição desse segmento que vai estar apoiado no cíngulo do canino, então ela não vai conseguir subir, vai estar preso dos dois lados, vai estar apoiado na frente, a cela então não vai subir para fazer uma rotação mesial, não vai conseguir por conta do retentor indireto. Então o retentor indireto é um apoio bem localizado à frente do eixo de rotação que evita a rotação mesial da prótese de extremidade livre, unilateral ou bilateral no caso de classe 1 de Kennedy. Então a gente percebe que aqui nós temos um real eixo de rotação, só que com impedimento de que a parte anterior se afunde no sentido ocluso cervical e, portanto, não vai levantar a cela e vai evitar a penetração de comida, o bolo alimentar por baixo da cela durante a alimentação do paciente, principalmente com alimentos pegajosos. Essa é a intenção primeira do retentor indireto. Se a gente medir esse segmento do eixo de rotação e dividir ele ao meio, se a reta tiver exatamente 10 centímetros, por exemplo, a gente pega a metade dela, 5 centímetros, e num ângulo reto a gente traça uma perpendicular, que vai ser chamada de mediatriz,
porque a bissetriz desse ângulo de 180 graus, aqui teremos a mediatriz, é o melhor local para um retentor indireto. Mas todo o braço que saia do conector para anterior desse eixo de rotação e se apoia em qualquer um desses dentes anteriores, vai ter a função de retenção indireta também. Eventualmente, se esse conector maior tiver um chapeado que cubra essa rugosidade palatina apoiado na mucosa palatina, também servirá de retentor indireto. Então, se esse conector maior for uma cobertura parcial anterior, também vai servir de papel de retentor indireto nessa região anterior. Então, retentor indireto evita que a gangorra desça desse lado e suba desse lado. Essa é a explicação mais clara para entender a função do retentor indireto.